escolhi esse tema justamente porque um dos meus clientes ele me perguntou o seguinte: não foi o primeiro, foram vários clientes que sempre vieram com essa dúvida, falando sobre a saída do imóvel. Plínio, saí do imóvel, estou saindo de um imóvel agora, imobiliário, ou proprietário, tive uma briga com eles e eu estou tentando resolver alguma coisa. Por quê? Porque realmente eu danifiquei um cômodo do imóvel, mas eu fiz muitas melhorias no outro, certo? Eu transformei a sala num palácio, mas infelizmente o banheiro quebrou lá o box que tinha no banheiro, quebrou lá a torneira. Só que eu gastei muito na sala, isso não compensa? Ou será que as reformas que eu fiz no quarto, o quarto, nossa, eu pintei, coloquei grafiato externo ali na casa, toquei parte do telhado, deixei mais bonito. Só que a varanda, realmente, eu tinha um cachorro lá que comeu parte da varanda, comeu a porta da varanda, comeu as vigas da varanda. Só que o que eu reformei no quarto já compensa, não compensa? Eu não preciso pagar, né, a deterioração, né, de um cômodo, já que eu gastei tanto em outro. Não é verdade? Por isso que vamos analisar esse tema agora nesse vídeo. Benfeitoria em imóveis alugados podem compensar danos ao imóvel? Basicamente, para respondermos essa pergunta, temos que ver dois artigos da Lei do Inquilinato, a Lei 8.245 de 91, certo? Esses dois artigos são o seguinte: o primeiro, vamos ver o artigo 23, inciso 3º da Lei do Inquilinato, para ver o que ela fala sobre isso. O artigo 23, o inciso 3º da Lei do Inquilinato, diz o seguinte: olha só. O artigo 23 fala sobre os deveres do locatário. O artigo 22, que é o anterior, fala sobre os deveres do proprietário, do locador. E o 23 fala sobre os deveres que o locatário tem no imóvel alugado. O inciso 3º desse artigo 23, olha o que ele diz sobre benfeitorias. Diz o seguinte: que o locatário ele é obrigado a, inciso 3º, restituir o imóvel, fim da locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Que deteriorações decorrentes seriam essas do seu uso normal? As deteriorações decorrentes nós já sabemos qual que é aquela causada pela natureza, aquela que o inquilino não tem nenhuma culpa, né? Aquelas causadas por chuva, por sol, por ventos, por tempo, né? Por coisas que estão fora por animais, né? Por meio de insetos, coisas que estão fora do seu controle. Essas seriam as deteriorações normais, aquelas causadas pela natureza, a qual o inquilino não tem culpa. Sendo que ele não tem culpa direta, ele não precisa, né, reaver, né, essas deteriorações causadas pela natureza, certo? Então quer dizer que eu não posso mudar nada do imóvel? Não é isso que quer dizer. Por quê? Porque lembra que eu falei que são dois artigos da Lei do Inquilinato que constam, né, que a gente vai analisar para falar a respeito de benfeitorias e qual a relação entre benfeitorias e danos ao imóvel na hora de entrega. Não, lembra que eu falei isso? É o que vamos ver. Olha só. Ali no artigo 35, olha só o que diz a respeito de benfeitorias. O artigo 35 da Lei do Inquilinato diz o seguinte: salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Então isso quer dizer o quê? Primeiramente, benfeitorias úteis. Esse artigo está mencionando benfeitorias úteis e o que é que a gente aqui mais quer saber, né, a respeito das benfeitorias que nós fazemos. Não posso fazer nada? Pode, né? Vamos ver o que seriam essas benfeitorias úteis. Benfeitorias úteis são aquelas que dão praticidade, conforto, certo? Para sua moradia e beleza. Esses três aspectos. O seu imóvel fica mais prático, mais confortável e mais bonito. Se o imóvel que você está morando, essa benfeitura que você vai fazer vai ficar mais prático, mais confortável, mais bonito, essa benfeitoria é útil, diferente daquela benfeitoria necessária, certo? Esse artigo também fala de benfeitoria necessária, né? Que é aquelas causadas
pela natureza que o inquilino não tem culpa. Mas algumas benfeitorias, mas alguns estragos desse, né, algumas deteriorações dessa causadas pela natureza, que o inquilino não tem culpa, às vezes elas prejudicam a habitabilidade, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Chuva, né? Chuva e sol. O que acontece? Um telhado novinho, o proprietário construiu o imóvel, deixou o telhado novinho, brilhando, alugou. 2 anos, 3 anos, 4 anos de chuva, o que vai acontecer? Chuva e sol naquele telhado. Ele vai se desgastando, vai desbotando a sua cor, vai ficando velho, né? Aquele telhado. Já não é mais bonito. Isso quer dizer o quê? Que na saída do imóvel o inquilino precisa trocar o telhado para deixar novo de novo? Não, porque a deterioração não foi causada por ele, foi pela natureza. Mas se vier uma tempestade muito, muito forte e por conta dessa tempestade o telhado se quebra. Começa a ter infiltração, começa a gotejar, começa a cair água dentro da casa. O imóvel fica inabitável. Nesse caso, esse problema precisa ser sanado. Mas lembra que o artigo 23 disse? Não é culpa do inquilino, não é culpa do locatário. Sendo assim, então quem tem que resolver isso aí? Para poder o imóvel continuar sendo habitado? O proprietário. E tem que resolver logo, né? Porque um imóvel que não é habitado não tem locação, né? Um imóvel que é para locação precisa ser habitável, porque ele foi alugado para ser habitado, entendeu? Então precisa ser resolvido o mais rápido possível. Ah, mas e aí? Mas o proprietário está fora, não consegui contato com ele, o proprietário não consegue resolver isso agora, o prestador de serviço que o proprietário costuma contratar está de férias, só vai voltar daqui a 30 dias, e agora o que eu faço? Esse artigo 35 diz o que faz. O que você pode fazer? O artigo 35 diz claramente sobre as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, são indenizáveis. Então você pode fazer, né? É necessário essa benfeitoria, realmente. Estourou o cano aqui, tá tudo enchendo d'água, não foi minha culpa, né? Foi estrutural da casa, estourou o telhado, não foi minha culpa, estrutural da casa, entendeu? Então precisa ser feito. E eu não consigo contato com o proprietário não consegue fazer agora, ou algum motivo. Eu posso fazer e depois, claro, posso ser indenizado, como veio me mostrando essa lei aqui sobre benfeitoria necessária. Mas voltamos à benfeitoria útil. Com respeito à benfeitoria útil, e aí? É diferente do necessário, lembra? É tudo que serve para ficar mais prático, bonito, certo? Certo? Ou confortável. Os três, certo? Então, a energia elétrica numa casa é necessário, não é? Claro, se der algum problema, algum curto-circuito, alguma coisa que explode lá o relógio de luz e fica sem luz, isso é uma coisa necessária que precisa ser consertada. Então, precisa ser consertada pelo proprietário ou o inquilino pode consertar, né? Claro, e depois ter essa indenização se não conseguir que o proprietário ali conserte, né, de maneira assim rápida, né, de maneira urgente, né? Mas e com respeito à energia elétrica é necessário. Mas e um lustre bonito de cristal é necessário? Não, mas torna o imóvel mais bonito, não torna? Com certeza, né? E energia solar é necessário? Não, mas torna a conta de luz mais econômica para o inquilino, torna o imóvel mais moderno, né? Valorizando ele, né? O imóvel em geral, a energia solar, né? Então não é uma coisa necessária, mas é uma coisa muito boa, né? Agora, com respeito a luminária com sensor de presença, é uma coisa necessária? Não. Tem que ter luz. Mas você colocar uma luminária com sensor de presença é uma coisa prática. Não precisa ficar lá acendendo, né? Toda vez que alguém chega, ou eu chego logo na minha garagem, na minha varanda, a luz já ilumina, já é uma coisa prática para mim, para minha família. Então é uma coisa que torna o imóvel mais prático, né? O seu uso. Então, tudo que torna o imóvel mais bonito, prático, né? Ou confortável, são todas coisas úteis que servem para você, certo? Agora, o que diz a lei sobre essas coisas úteis, né? O artigo 35 que a gente leu diz o seguinte sobre essas coisas úteis. Ainda que, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis. Então, as úteis precisam ser autorizadas. Por quê? Pelo proprietário, é claro, para que ela seja indenizável. Ou seja, eu quero colocar energia solar
na casa aqui para o imóvel ficar mais moderno, a conta de juros ficar mais econômica, mas é caro, né? Não é uma coisa barata de se colocar, certo? Eu vou colocar, só que eu vou ficar nesse imóvel um ano, 2 anos, talvez 3, né? Então eu não vou gastar, né, dinheiro, muita coisa, para depois eu só usar durante 1 ano, 2, sendo que quem vai aproveitar mais é o proprietário ou até o próximo inquilino que vier, certo? Então nada mais justo do que o proprietário pagar, ou pelo menos parte deste valor ele me ajudar, certo? Só que aí que está a questão. Aqui vem mencionando que precisam ser autorizadas. Uma coisa autorizada, ela tem que ser feita antes da ação, antes de ser colocada. Então, para você ter esse direito de retenção, esse ressarcimento, que você tem naturalmente em benfeitorias necessárias, que é aquelas que precisam, o imóvel precisa para ser habitável novamente, é diferente dessas benfeitorias úteis, né? A benfeitoria necessária não precisa de autorização para você ser indenizável. As úteis precisa para você ser indenizável. Entendeu? Então você precisa pedir autorização, né, expressa, formal, do proprietário, para que você tenha direito à indenização por meio desse investimento que você fez no imóvel que é dele. Ah, Plínio, mas e agora? Eu acabei de ver esse vídeo seu, né? Vi agora, né, esse vídeo, e eu já fiz isso no imóvel. Já coloquei portão, sei lá, portão elétrico, já troquei o piso da casa, uma cerâmica feia, horrível, coloquei porcelanato, ficou lindo, né? Coloquei energia solar, coloquei gesso, deixei o imóvel muito bonito. Só que agora que eu vi seu vídeo e não pedi essa autorização ao proprietário, e agora? O que eu faço? Bom, agora você tem 3 alternativas, né? Quais seriam? Bom, você pode negociar com o proprietário. Talvez você negocie com o proprietário, né? Você negocie com o proprietário, com a administradora, para poder dividir, né, ali o que você gastou, poder ser reembolsado de alguma forma, pelo menos não que seja total, porque você aproveitou aquela benfeitoria, né? Mas já que valorizou o imóvel dele, pelo menos ter alguma indenização, algum ressarcimento. Isso é negociável. Lembrando que uma negociação no meio da locação não é obrigatória, certo? Isso é negociável. Tentei negociar com o proprietário, tentei negociar com a administradora e não deu certo. Falaram realmente que não era para fazer isso, eles não têm nada a ver. Se eu fiz foi por minha conta, foi para minha praticidade, porque eu vi uma necessidade minha e não do imóvel, o que não estaria errado, né? Claro. Mas usar esses argumentos para deixar claro que não haveria nenhuma negociação de ressarcimento de nada deste valor, certo? E agora, o que eu faço? Bom, outra opção que você tem você consegue remover e realocar essa benfeitoria que você fez, né, para realocar no imóvel novo que você vai, ou você poder vender, né, e reaver de novo parte desse valor investido, você consegue, desde que não se mexa na estrutura do imóvel. Você consegue fazer isso? Esse lustre aqui de cristal que eu coloquei, né, que custou aí R$ 3.000, eu consigo tirar e colocar a lâmpada de novo. Quando eu entrei era uma lâmpada aqui incandescente que tinha, só pedi por eletricista só retirar a lâmpada e colocar o lustre. Foi rápido, simples, fácil. Agora eu posso pegar esse lustre novamente, poder revender ou colocar no imóvel que eu vou agora e deixar a lâmpada que estava quando eu entrei, né, sem alterar a estrutura do imóvel nenhum. Maravilha, então você pode fazer isso, né? Ah, Plínio, mas olha, a sala, eu troquei todo o piso para porcelanato. Era um azulejo feio, horrível, nem se acha mais esse azulejo, que era muito antigo. Troquei por um porcelanato moderno, né? Muito moderno, gastei 15 mil só para trocar isso daí. E realmente não vou conseguir, né? Como é que eu vou trocar isso aqui? Não tem como. Até se eu trocar, vou gastar mais, né? Para mandar quebrar e colocar um azulejo inferior de novo, eu vou gastar mais do que o quê? Do que a terceira opção que você tem, que é o que resta, que é deixar lá, né, do imóvel, infelizmente, né? Acontece isso. Se você não conseguir remover sem afetar a estrutura, o que resta é deixar no imóvel. Não tem outra opção. Aí que chegamos então ao tema desse vídeo e a preocupação, né? Por que esse tema? Porque muitos clientes meus vieram com essa preocupação, né? Sempre falo, né? Muitos clientes meus, muitos corretores, muitos clientes que hoje, né, querem alugar comigo e que vêm de outros imóveis e que reclamam isso, né? Falam, não, mas eu estou tentando negociar aqui alguma coisa, aí
Deixa eu te perguntar, pode isso? Aí que veio o título agora desse vídeo. Plínio, estou saindo do imóvel, fiz várias modificações, né, estruturais mais úteis. Eu troquei a janela, que era uma janela de madeira feia, coloquei uma janela bonita, né, de alumínio. Eu troquei o portão era de madeira, um portão feio, caído. Coloquei agora um portão bonito, de alumínio, automático. Eu troquei todo o porcelanato do piso. Coloquei gesso no imóvel, gastei 30 mil nesse imóvel aí, só de benfeitoria útil. Deixei ele mais prático, deixei ele mais bonito, deixei ele mais moderno, deixei muito bom, valorizou muito o imóvel por conta do meu investimento. Só que agora que eu estou saindo, tem a vistoria de entrada e agora está sendo comparada com a saída, certo? O proprietário veio aqui ou a imobiliária veio aqui e quando eu entrei no imóvel, a cozinha, né, toda azulejada, não tinha nenhum armário. O que eu fiz? Claro, coloquei os armários em tudo, parafusei todas as paredes da cozinha com armários. Agora, na casa nova, retirei esses armários para colocar lá. Só que o que aconteceu? Ficou os furos nesses azulejos da cozinha. O azulejo da cozinha não tinha nenhum furo, né? Agora ficou só uns furos lá que eu coloquei, uns 35, entendeu? Mas e agora? Gastei 30 mil só de reforma. Reformei a sala, reformei a varanda, reformei o teto, coloquei muitas coisas bonitas. Só a cozinha que ficou esses furos. E as contas que a imobiliária fez, lembrando que isso é um exemplo, tá, pessoal? As contas que a imobiliária fez deu 15 mil, né? Que teria para trocar todos os azulejos. Mas eu gastei 30 mil só de benfeitoria nesse imóvel. Não compensa? Compensa. Eu gastei até o dobro, então compensa muito mais. Vai compensar muito mais o proprietário. Então eu posso sair e não preciso reaver esse valor. Não preciso reaver esses azulejos da cozinha que eu danifiquei. Não tá certo? Tá errado. Tá errado. Tá errado. Vamos pegar de novo lá a lei, né? O que diz sobre a saída do imóvel. A lei que diz sobre a saída. Saiu do imóvel. Quando sai do imóvel, qual é a lei que coloca o dever do inquilino? Vamos rever lá, que é o artigo 23, o inciso 3º. O locatário é obrigado a, inciso 3º, restituir o imóvel, fim da locação, no estado em que recebeu. Restituir o imóvel no imóvel todo. Então quer dizer que eu tenho que devolver ele melhor? Não. Você tem que devolver ele igual. Posso devolvê-lo melhor? Claro que pode. Né? Aquela ideia que a gente falou sobre se você não consegue tirar, né, recolocar, né, realocar a benfeitoria útil que você fez sem afetar a estrutura do imóvel. Não consegue? Vai ficar mais caro do que deixar lá o que você fez? Então é melhor deixar lá. Melhor deixar. Mas aquele fez o imóvel se embelezar, fica mais bonito. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então você pode deixar melhor, né? Mas e pior? Posso deixar? Não. Aqui a lei disse bem clara. O estado em que recebeu. Você pode deixar do mesmo jeito que recebeu ou melhor. Quando você recebeu a cozinha, tinha quantos furos? Tinha nenhum furo de azulejo. Eu tinha 2, né? Mas agora tem 32, tem 27, né? Que eu furei aqui na cozinha. Então, tem que devolver a cozinha do mesmo jeito que você pegou. Mas o que eu gastei? O que você gastou tá gasto, infelizmente. Uma coisa não compensa a outra. Lembrando, então, que essa lei aqui, que mencionou sobre o artigo 23, né? Disse devolver o imóvel do mesmo jeito que pegou. Todo imóvel. Então, um cômodo não anula a aplicação dessa lei em outro cômodo. Não tem como. A lei, ela não fala nada sobre exceção compensatória a respeito da devolução do imóvel com respeito aos deveres do inquilino, certo? Então, o que podemos fazer? Bom, recado para os proprietários. Você que é proprietário, você que é locador, né, do imóvel. Recado para você. Dica. A dica do Plínio para você. Proprietário, você quer garantir que seu imóvel não seja devolvido danificado? Você quer garantir que seu imóvel seja alugado e que você não tenha prejuízo em questão de reformar, em questão de consertar alguma coisa do seu imóvel? Você quer? Claro que todo mundo quer. O que precisa ser feito? Uma boa vistoria. Faça uma boa vistoria. De preferência, contrate uma imobiliária especializada,
né, em locação, um corretor que é especialista no ramo de locação, ou um vistoriador, né, um vistoriador ali um vistoriador qualificado, né, para fazer essa vistoria minuciosa do imóvel. Tem que ser uma vistoria minuciosa, com fotos, vídeos, descrição de cada cômodo, de cada canto, de cada problema que o imóvel tenha, né? E de tudo. Deve ser feito essa vistoria minuciosa. Muitos proprietários deixam essa vistoria passar como algo que não é muito importante, mas é muito importante. Na devolução do imóvel que você vê a importância que ela tem, certo? Porque ou o inquilino devolve do mesmo jeito e você tem como provar como o imóvel estava, ou você tem como correr atrás de indenização. Se você não tiver provas de como o imóvel estava, como você pode ser indenizado, né, com respeito a isso? Você não tem prova de como o imóvel estava. Então aí que está a importância da vistoria. Também outra dica para o proprietário, para o locador: fique atento ao inserir em seu contrato uma cláusula que obrigue o locatário a informar a você ou a imobiliária, né, que esteja administrando o seu imóvel sobre benfeitorias necessárias a serem feitas no imóvel, bem como as úteis, informando a não indenização ou retenção no caso dessas benfeitorias úteis, quando autorizadas, né? Porque lembra o que disse a lei lá sobre benfeitorias úteis, né? Artigo 35, que elas são indenizáveis desde que sejam autorizadas. Mas, Plínio, nessa autorização, eu posso confirmar que não será indenizado? Pode. Eu falo ao proprietário: seguinte, eu quero colocar um portão automático aqui, né? Em vez de ficar abrindo e fechando, eu quero um portão automático, né? Você recebe isso do seu inquilino. Posso colocar? Pode. Você pode deixar claro, né, de maneira formal. Você pode colocar o portão automático, mas não será indenizável. Não terá o direito de retenção. Você pode fazer isso na autorização. Mas para ficar mais garantido ainda, Plínio, nada que o inquilino faça que seja útil, eu vou arcar com as minhas obrigações necessárias, né? Como a gente já falou, caso precise de consertar alguma coisa de habitabilidade, energia elétrica, hidráulica, paredes, telhado, qualquer coisa que estrague a habitabilidade, eu vou arcar, né, com o meu dever como locador, né, como proprietário, de acordo com o artigo 22 da Lei do Inquilinato. Eu arco, né, sem problema. Mas benfeitoria útil, se o inquilino quiser, ele coloque e ele pague, né? Eu não vou arcar com nada disso, né? Eu já deixo claro, antes mesmo de um inquilino entrar. Você tem essa clareza? Tenho. Então confira se no contrato de locação, né, que você vai fazer com o seu inquilino, terá essa cláusula. Terá essa cláusula de benfeitorias úteis não serem indenizáveis. Você pode colocar essa cláusula, pode colocar a cláusula lá de que, caso sejam autorizadas as benfeitorias úteis no imóvel, elas não serão indenizáveis e não terão direito de retenção, né? Pronto. Dessa forma, assim, você já fica já resguardado. Mas, Pedro, não posso deixar isso aí para... Precisa ter isso no contrato? Não posso falar isso quando vier algum e-mail, alguma mensagem do inquilino pedindo para autorização para aquela benfeitoria outra? Pode até ser, mas talvez você esqueça. E agora? Talvez você esqueça, né, de frisar esse ponto, né? Talvez você esteja lá na correria, tal, o inquilino sempre reclamando: toda vez que eu abro a porta aqui, quando tá chovendo, molha aqui a parte da soleira, a sala, toda vez que eu abro a porta, molha aqui, isso aqui, precisa de uma cobertura aqui em cima, né? Seria bom. Aí de repente ele manda mensagem para você: posso colocar essa cobertura aqui? Tem uma promoção aqui das telhas, posso fazer essa cobertura? Né? Essa cobertura é pequena, posso? Aí você coloca lá na correria, pode. Pronto, você já autorizou ele colocar. No final da locação, pode ser que a conta daquela cobertura talvez não seja tão barata e você vai ter que indenizar o locatário, restituir aquilo do locatário, coisa que não seria prático para você, não seria útil para você, quem vai usar não é você e talvez você nem queria pagar por isso. Você agora vai ser obrigado a pagar, né? Só porque esqueceu dessa cláusula do contrato te isentando, né, da responsabilidade de indenizar caso você autorize alguma benfeitoria útil. Então esteja atento ao contrato antes de assinar se tem essa cláusula. Recado aos inquilinos. Aos inquilinos agora, um recado, uma dica aos inquilinos, aos locatários, certo? Você inquilino,
Antes de fazer qualquer modificação no imóvel, olhe o contrato, veja o contrato, leia o contrato. Veja se, porque às vezes você está no imóvel há 1 ano, 2 anos, já esqueceu tudo que o contrato fala, né? Guarde esse contrato, tá? E antes de você for fazer alguma coisa, principalmente coisas caras, nossa, isso aqui vai ser muito bom, o imóvel aqui vai ser muito prático, vai ficar muito mais bonito, mas é alugado, não é seu. Você pode investir em um imóvel que não é seu, não tem problema. Para você ter uma moradia mais confortável, mais prática, claro, pode. Mas você quer ser indenizado? Então olhe o contrato primeiro, antes de fazer. Você viu o contrato. Não tem nenhuma cláusula, certo? Falando sobre isso. O que você pode fazer? Envie um pedido. Né? Envie um pedido de autorização para o proprietário. Porque mesmo se não tiver cláusula e você fazer sem autorização, tem um perigo de você não ser indenizado. Entendeu? Então, primeiro, peça autorização do proprietário ou da administradora, certo? Peça autorização. Posso colocar aqui um azulejo de porcelanato? Posso colocar um portão automático? Posso colocar energia solar? Posso colocar um boiler? Posso colocar um lustre? Posso colocar uma porta mais moderna? Envie, formalizada, né? Preferência por e-mail, para o proprietário ou para a administradora. Autorizaram? O que você tem que fazer? Guarde essa autorização, porque no final você pode ser indenizado, no final da locação, ao devolver o imóvel, você pode ser indenizado por aquele valor que você gastou no imóvel que não é seu, certo? Se você tiver essa autorização expressa, né, autorizando você a fazer, certo? E no contrato não tiver nenhuma cláusula, né, isentando a sua indenização. Ah, mas eu vi aqui no contrato e tem uma cláusula aqui que mencionando que o proprietário ele não se isenta, ele se isenta da indenização caso haja alguma benfeitoria que ele autorize. Então você já está ciente de que realmente você não vai ter esse ressarcimento caso caso você faça alguma benfeitoria. Você pode até fazer, sem problema, já está lá no contrato. Você pode fazer, mas você já sabe que não vai ter retenção e nem ressarcimento desse valor que você investir, a menos, claro, que tenha algum acordo mútuo, que tenha algum acordo que você negocie com a administradora, com o proprietário, para poder reaver ou pelo menos dividir, né, algum valor para essa benfeitoria que você irá fazer, que deixará o imóvel mais útil, ou mais prático, ou mais bonito, ok?